Que a paz do Senhor Jesus venha reinar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Que nós possamos entender a verdadeira realidade da obra, do Evangelho e da vontade de Deus. Algumas pessoas perguntam para mim sobre campanhas e correntes. Se nós fazemos campanhas, correntes, se nós pregamos em cima de campanhas e de correntes. Eu digo não, por quê? Porque Jesus não nos ensinou a fazer campanhas e correntes. Por exemplo, o Evangelho não é apenas uma campanha e uma corrente. Por exemplo, a campanha tem tempo determinado. O político, quando faz uma campanha, ele faz 3, 4 meses uma campanha, acabou, ele desaparece. Não é assim? Quando o político faz uma campanha, quando ele está na campanha, ele está nas ruas, nas aldeias, nas favelas, abraçando o povo, mostrando até o que ele não é, porque ele está em época de campanha. Quando a campanha acaba, o político desaparece. O político desaparece. O que é que eu quero falar com esta mensagem? Do mesmo jeito, a campanha dentro da igreja. Quando as pessoas estão fazendo campanha, a igreja está cheia, o povo está ali na fé, pulando, gritando, porque está na campanha. A campanha faz com que as pessoas, agora estou falando no sentido de campanhas dentro da igreja. A campanha faz com que o povo venha estar todos os dias marcado na igreja. Não pode faltar. Porque ela está em época de campanha na igreja. Ela está em época de campanha. Sempre a campanha é de 21 dias, 7 sexta-feira, 7 terça-feira, enfim. Sempre tem um número marcado de dias. Campanhas. Quando acaba aquela campanha, a igreja só falta fechar. Porque da mesma forma que os políticos, quando acaba a campanha política, desaparece, assim é o povo dentro da igreja. Acabou a campanha, como já disse tu, o nome já diz tudo, campanha. Ou seja, é tempo determinado. Então as pessoas, elas não conseguem se converterem, elas ficam convencidas por um tempo determinado. E correntes. Por exemplo, quando você pega, eu não vou comparar uma pessoa com um animal, jamais. Mas quando você pega um animal e prende ele na corrente, o que acontece com ele? Ele fica preso naquele lugar, ele não sai dali, porque ele está preso na corrente. Ele fica, se botar ele lá nos fundos do quintal, ele fica nos fundos do quintal, ele não sai. Se botar ele na área da frente, ele fica na área da frente, o animal, porque ele está preso na corrente. Então o que acontece? Como também é um animal, qualquer bicho, qualquer animal que fica na corrente, ele fica preso. O que acontece com as correntes dentro das igrejas? Corrente, a pessoa ela fica presa e não faltar nenhum dia na igreja. Ela fica presa, ela fica ali, presa. Ela fica compromissada de ir porque não pode quebrar a corrente. Ou seja, se a corrente quebrar, a corrente ela se desfaz, não é? Normalmente uma corrente que você usa no braço, no pescoço, ou uma corrente que você prende alguém, algum bicho, algum animal, se quebrar, o animal sai daquele lugar, ele foge. Eu repito, eu não estou comparando o ser humano com o animal. Estou comparando campanhas dentro da igreja e a campanha política, que é idêntica. E estou comparando a corrente que prende alguém
com a campanha dentro da igreja. Ou seja, a gente fica na possibilidade de estar ali, de não sair dali. Hoje eu vou para a igreja porque eu não posso quebrar minha corrente. Ou seja, não pode quebrar a corrente. O que eu ensino para as pessoas? Propósito firme. O que é um propósito? Todo ser humano tem um propósito. E o propósito não é por tempo determinado. Todo propósito é por tempos indeterminados. Por quê? O que é um propósito? Você tem um propósito, vamos dizer, o pastor tem um propósito de fazer um trabalho assim. Ele começa um ministério, uma igreja. Aí ele fala assim, o meu propósito é de colocar 100 pessoas aqui. Aí coloca 100 pessoas. Aí ele faz outro propósito. O meu propósito é de botar 200 pessoas, é de ganhar almas. O meu propósito é de ganhar almas, é de levar esse povo até a Deus. O membro, ele tem um propósito. E o verdadeiro propósito, qual é o propósito do cristão? É de servir a Deus. É de se converter. É de se converter. Então, eu ensino as pessoas até propósito. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que hoje as igrejas, a maioria dos irmãos não se converte? Porque eles fazem rodízio de pessoas. Ou seja, um dia tem uma pessoa, outro dia tem outras pessoas diferentes. Não é? Ou seja, as pessoas elas não conseguem se firmar. Sempre tem pessoas variadas. Eu conheço algumas igrejas que têm pessoas variadas. Ou seja, um dia tem um povo, outro dia tem outro. Por quê? Porque as pessoas vivem em base de campanha e de corrente. E a Bíblia diz que Deus abençoa aqueles que têm propósito firme. Aqueles que têm propósito firme. A Bíblia não diz que Deus abençoa aqueles que fazem correntes ou campanha. Então o que acontece? O político, quando faz campanha, está ali, abraça até os mendigos, abraça todo tipo de gente, abraça, fala que ama a cidade, que luta pela cidade, tá bom, porque está em época de campanha. Quando acaba a campanha, some e desaparece, porque está na campanha. A igreja, quando os irmãos estão na campanha, a igreja lota, enche, é gritação, é todo tipo de... Você vê tudo. Passou a campanha, praticamente o pastor fica sozinho. Mas às vezes é bem feito para ele aprender a fazer um povo para Deus. Fazer um povo para Deus. O pastor não tem que fazer povo em campanha e nem em corrente, irmão. Nós, pregadores, temos que fazer um povo com propósito firme, por tempo indeterminado. A corrente do mesmo jeito. A pessoa fica presa ali. Não, eu vou porque eu estou na corrente. Ou seja, eu estou na corrente. Quem está na corrente está o quê? Está presa. Não é? Quem está na corrente está preso. Se soltar da corrente, vai embora. Então, por isso que eu não prego sobre isso. As pessoas não conseguem se firmar. Pessoas de campanhas e de correntes não se firmam. Eles são por tempo determinado. Eles estão ali presos por tempo determinado. Então, eu não ensino ninguém a fazer campanha nem correntes. Eu procuro ensinar as pessoas a ter propósito firme por tempo indeterminado. Ou seja, não tem... na verdade, é tempo para sempre, irmão. Quando Jesus mandou os 12 pregar o evangelho, e mandou os 70, disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou ir pregar para tantas pessoas hoje, fazer fazer uma campanha, uma corrente, e quando terminasse, todo mundo ia para os seus lugares. Não. Não, irmão. O reino de Deus não é por tempo determinado. O reino de Deus não é por tempo determinado. O reino de Deus é por tempo eterno. É para tempo eterno, perpétuo. Perpétuo, é tempo eterno. Então, irmãos,
nós temos que levar um povo a se firmar no propósito com Deus. Por exemplo, quando o homem casa, ou a mulher casa, né? Eles têm um propósito um com o outro. Um propósito até que a vida os separe. É um propósito, é uma aliança. Na verdade, o propósito é uma aliança. E uma aliança é um propósito. Uma aliança não é uma corrente. Uma aliança não é uma campanha. Ou melhor, o casamento não é uma campanha e nem é uma corrente por tempo determinado. O casamento é por tempo indeterminado. A nossa vida com Jesus não é um contrato, é por tempo indeterminado. E eu vejo que muitos irmãos vão até Deus por tempo determinado. É aquele casamento que tem por aí, né? Casamento no contrato. Terminou o contrato, acaba o casamento. Hoje está assim, irmão. Hoje está assim. Então, eu não ensino, eu não prego corrente, não prego campanha, né? Às vezes, quando a gente vai em algumas igrejas pregar, a gente até comenta sobre isso, mas comenta por alto, porque às vezes os líderes não vão entender, né? Mas eu quero falar para você, irmão, ter propósito firme com Deus. Propósito firme, porque isso vai abençoar a sua vida, tá bom, povo de Deus? Que Deus abençoe e todos fiquem na santa paz. Deus abençoe.